Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Com muita alegria, vamos estudar a nossa revista número 1 do Discipulado, editada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Lição 5, Conhecendo o Valor da Oração. O nosso texto áureo está em Tiago, capítulo 5, versículo 17. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós e, orando, pediu que não chovesse, e, por 3 anos e 6 meses, não choveu sobre a terra. O que significa orar? De acordo com a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, página 145, oração é o ato consciente pelo qual a pessoa se dirige a Deus para se comunicar com Ele e buscar a sua ajuda por meio de palavra ou pensamento. Apresentamos a Deus a nossa gratidão e as nossas petições. Ou então, em nossas palavras, orar é conversar com Deus. É um momento em que agradecemos a Ele, louvamos a Ele, adoramos a Ele e também lhe fazemos os nossos pedidos, não nos esquecendo de que devemos pedir sempre em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e de acordo com a vontade de Deus. Vamos ler juntos, queridos, o texto que está em João, capítulo 16, versículos 22 a 24. Leiamos. Assim também vós, agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará. E a vossa alegria ninguém vô-la tirará. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai, em meu nome, ele vô-lo-á de dar. São palavras do nosso amado Senhor Jesus para nós, nos ensinando. Naquele momento, os discípulos estavam tristes, mas o Senhor lhes disse que outra vez os veria, o coração deles se alegraria. A alegria que eles sentiriam, ninguém poderia tirar. Nós desfrutamos uma alegria que vem dessa alegria. Eles viram o Senhor pessoalmente, nós não o vimos, porém cremos. Cremos como se tivéssemos visto. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai, em meu nome, ele vô-lo-á de dar. Orar é ter comunhão com Deus. Filipenses 4:6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. Não estejais inquietos por coisa alguma. Vamos confiar no nosso Senhor e não estejamos inquietos por coisa alguma. Tenhamos a estabilidade, a confiança daqueles que confiam. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças, sermos sempre agradecidos. Outro tópico que queremos comentar nessa lição: orar não é rezar, é diferente. E, orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe o pedirdes. Mateus capítulo 6, versículos 7 e 8. Não vamos usar repetições, que a Bíblia classifica como vãs repetições, o Senhor Jesus classificou como vãs repetições. Não vamos pensar que é por muito falarmos que seremos ouvidos. Não podemos nos assemelhar a esse tipo de conduta. Porque vosso Pai, disse o Senhor, sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe o pedirdes. O nosso Deus supre as nossas necessidades.
o nosso Deus nos abençoa. Ele abençoa o trabalho das nossas mãos. Ele abençoa os nossos pensamentos. Ele abençoa as nossas intenções. O nosso comentarista da nossa revista de discipulado, Revista 1, lição 5, Conhecendo o Valor da Oração, menciona como orar. E ele coloca aqui para nós o texto em Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 14. Por causa disso, me ponho de joelhos diante ou perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, Deus Pai. Ou seja, aqui o nosso comentarista está nos mostrando que a oração de joelhos é um modo de oração aceitável diante do Senhor. Segundo ponto que o comentarista coloca, de pé, e pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Segundo o livro das Crônicas dos Reis de Israel, segundo Crônicas, capítulo 20, versículos 5 e 6. Deitado, uma outra maneira, uma outra postura que também é aceitável diante do Senhor. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Segundo o livro dos Reis de Israel, segundo Reis, capítulo 20, versículos 2 a 3. Então, o nosso comentarista está nos mostrando que nós podemos orar de joelhos, de pé, ou mesmo deitados. As nossas orações são ouvidas. Muito mais do que a nossa postura, que também é muito importante, porém, muito mais do que a nossa postura está, a postura física, está a postura do nosso coração, a nossa postura ao buscarmos o nosso Senhor. E aqui nós acrescentamos a apostila, a oração que o nosso amado Senhor Jesus Cristo nos ensinou, porque, como o título é Como Orar, não somente a nossa postura física, mas também a nossa postura diante do Senhor. E nós leremos Mateus capítulo 6, versículos 9 a 15. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que está nos céus, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Amados irmãos, falando sobre oração, o Senhor Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso, conhecida como oração do Pai Nosso, não é? Oração do Senhor, que Ele nos ensinou. Ele nos ensina que devemos seguir uma sequência. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Em primeiro lugar, quando você e eu formos orar, nós devemos nos dirigir ao Pai, reconhecendo-o como nosso Pai, reconhecendo que Ele está acima de nós, reconhecendo que Ele vive no céu, que Ele é Deus, reconhecendo que Ele merece ser glorificado, ao dizermos santificado seja o teu nome, glorificado seja o teu nome, aqui está sendo ensinada uma sequência. A seguir, como expresso aqui no versículo 10, venha o teu reino, ou seja, vamos pedir as bênçãos espirituais. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu.
que a vontade do Senhor sempre seja feita. Vamos fazer nossos pedidos, expressar ao Senhor aquilo que queremos, que desejamos. Porém, o que deve prevalecer sempre, em tudo, por tudo, é a vontade do Senhor, seja na terra ou seja no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, ou seja, em seguida pedirmos as bênçãos materiais, as bênçãos de que precisamos. Logo depois, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Nós não nos entregamos ao pecado, nós vivemos uma vida na qual procuramos servir ao Senhor em tudo, porém nós falhamos, somos humanos, falhamos. E então, aqui nesse ponto, o Senhor Jesus nos ensina a pedir o perdão pelos nossos pecados e a perdoar aqueles que podem ser classificados como nossos devedores, pessoas que eventualmente possam ter feito algo contra nós. O Senhor nos ensina o perdão. E não nos induz à tentação. Tentação, queridos, nós teremos uma aula adiante, as próximas aulas, nós teremos uma aula em que falaremos da tentação. E como é que o crente não cai em tentação? Tendo uma disposição mental para não pecar. Nós devemos ter em nossa mente: farei tudo para não pecar. Não me entregarei ao pecado. Eu não vou pecar. Eu não vou dar brechas ao pecado em minha vida. Eu não vou ser conivente com o pecado. Eu não vou tratar o pecado de um modo leve. Não. O que é pecado e não vou misturar minha vida ao pecado. Essa deve ser a sua e a minha disposição mental, e nós devemos ensinar isso aos nossos alunos. Porque nós somos tentados, nós veremos nessa lição em que falaremos sobre a tentação, nós somos tentados pela nossa própria concupiscência, porque Deus não nos tenta, Deus não tenta ninguém. E aqui o que está sendo pedido é que nós sejamos guardados, livres da tentação. Porém, isso depende muitíssimo de nós, das nossas atitudes. Nós temos um hino na nossa harpa cristã que nós cantamos: tentado não cedas, ceder é pecar. Então, queridos, não vamos ceder à tentação. Mesmo que você seja tentado. Ser tentado não é pecado. Mas ceder, sim. Ceder é pecado. Vamos fugir da tentação. Vamos cortar as tentações rapidamente. Corte a tentação. Corte a tentação na sua vida rapidamente. Não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Livra-nos, Senhor, do mal. Essa é uma oração que devemos fazer. Porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor Jesus, então, nos ensina uma sequência de oração. Ensina-nos a organizarmos a nossa oração, glorificando o Senhor, reconhecendo-o como nosso Pai, reconhecendo que Ele está elevado, está nos céus, Nós temos, em uma das lições, nós comentamos onde Ele mora na luz inacessível, não é? O Senhor mora no céu. E, em seguida, pedimos bênçãos espirituais, venha o teu reino, entregarmos-nos à vontade do Senhor, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. E então pedimos as bênçãos materiais de que precisamos, o perdão dos nossos pecados, perdoarmos aqueles que agem de uma maneira, quem sabe, ofensiva a nós, aos nossos devedores, foi classificado aqui, foi assim expresso pelo nosso amado Senhor. E pedimos ao Senhor que não nos deixe cair em alguma tentação. Porém, acima de tudo, nessa questão da tentação, a nossa firmeza na fé. E que o Senhor nos livre do mal. Não é? Quanto à tentação, é claro, precisamos do livramento de Deus, mas a sua postura e a minha postura devem afastar as tentações, e juntamente com as nossas orações, pedindo ao Senhor que nos livre das tentações. E aqui no versículo 14, no versículo 15, o Senhor fala do perdão, que se nós perdoarmos aqueles que nos ofendem, aqueles que pecam contra nós,
também nosso Pai Celestial nos perdoará. Há uma aula em que falamos especificamente sobre perdão. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Você se lembra que o Senhor Jesus enfatizou que devemos perdoar muitas vezes, não ter limites para perdão. Devemos perdoar muitas vezes. Aqueles que se arrependem, vêm, pedem perdão. Olha, eu falei algo contra você, me perdoe, claro. Perdoe, perdoe sim, perdoe sempre. Onde orar? Nosso comentarista da lição nos convida aqui a pensar sobre onde orar. No templo. Mateus 21, versículo 13, a parte A do versículo, diz assim: E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Ou seja, o templo onde nós nos reunimos para adorar ao Senhor foi chamado por ele mesmo, que é o dono do templo, foi chamado de casa de oração. Então, a igreja onde você, eu servimos a Deus é uma casa de oração. Onde orar? Em particular. É outra maneira de orar, é outro lugar em que podemos orar. Mas tu, Mateus 6,6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando tua porta, ora a teu pai, que vê o que está em oculto. Que vê o que está oculto. E teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Mateus 6,6. Claro, o Senhor Jesus mencionou alguns homens que oravam para ser vistos. Isso não convém, isso não faz parte da vida cristã. Nós oramos, entramos no nosso aposento, no nosso quarto, fechamos a porta, oramos ao nosso Pai, que vê o que está oculto. E teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E essas recompensas, geralmente, são recompensas públicas, não é? Nós oramos em oculto, oramos de modo particular e somos recompensados pelo Senhor. É claro que existe a oração nos nossos cultos, alguém ora, é normal, perfeitamente normal, orar em público, não há problema nenhum. Mas também fazemos nossas orações nos nossos lares, no nosso quarto. Onde orar? Em família. Vamos ler Atos 12:12. E, considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Aqui nós vemos um exemplo de uma oração, muita gente reunida, na casa de Maria, mãe de João, João Marcos. E ali aquele grupo estava orando. Finalmente, onde orar? Nós acrescentamos essa parte à lição, orar em todos os lugares. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Paulo disse, quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Ou seja, você e eu podemos orar em todos os lugares. Isso não impede a bênção de Deus. Ensine isso aos seus alunos na escola dominical, uma recomendação aos nossos queridos alunos que estão dando seus primeiros passos na fé cristã, nas classes de discipulado. Você pode ensinar que devemos orar em todos os lugares, levantando mãos santas. Precisamos ter mãos santas. A nossa vida, o nosso comportamento, o nosso procedimento. Já vimos em lições anteriores que a santificação significa nós nos apartarmos, nos separarmos do pecado, levantando mãos santas, mãos que não vivem em pecado, mãos que não são usadas para agredir alguém, mãos que não são usadas para fraudes, mãos que não são usadas para gestos obscenos, mãos que não são usadas para quaisquer outros objetivos pecaminosos, porém mãos que podem ser levantadas e classificadas como mãos santas, sem ira nem contenda. Não guarde a ira no seu coração, não abrigue a ira na sua vida, não abrigue contendas, brigas, não seja uma pessoa contenciosa. Seja uma pessoa fácil de lidar, seja uma pessoa tranquila, sabendo que ter amigos é mais importante do que ter razão. Eu ensinei meus filhos desde criança que ter amigos
é mais importante do que ter razão. Porque se você estiver cheio de razões, cheia de razões, e não tiver amigos, provavelmente ninguém vai te ajudar. Mas às vezes nós estamos sem razão nenhuma. Às vezes estamos errados em algum pensamento, em alguma situação, e os amigos nos aconselham, e os amigos nos corrigem, e os amigos nos amparam. Então, não seja uma pessoa contenciosa. Olha o que o Senhor nos diz. Levantando mão santa, sem ira nem contenda. Não tenha ira e não tenha contenda com ninguém. Fuja das contendas, fuja da ira. Tenha amigos, pessoas amigas, pessoas que te queiram bem, pessoas que estimem você. Não quero dizer que você agrade a todos, isso não é possível. Não é possível. Às vezes alguém simplesmente não gosta de algo em nós, não gosta da nossa maneira, não importa. Não importa, você não vai agradar a todos, o objetivo nem é agradar a todos. É você ter amigos, você não ser uma pessoa iracunda nem contenciosa. Vamos seguir os conselhos da palavra do Senhor. Quando orar? E aqui as sugestões do comentarista da revista, quando nós nos deitamos, quando nos levantamos e orar sempre. Vamos ver o primeiro exemplo. Quando nos deitamos, Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 20, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, quando você se deitar, o sentido da revista é esse, é uma sugestão do nosso comentarista. Quando você se deitar, dê graças ao Senhor por tudo que aconteceu nesse dia. Às vezes acontece alguma coisa que nos preocupa, às vezes acontece alguma coisa diferente do que esperamos, mas você agradeça, porque tudo está nas mãos do Senhor. Tudo está nas mãos dele, ele tem planos na sua vida, planos de bênçãos, de paz, de alegria, planos de vitória na sua vida. Então, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Outra sugestão do nosso comentarista, ao se levantar. O Salmo número 91, o verso 11. Ao se levantar, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Então, aqui o comentarista está pensando aqui no momento em que nos levantamos e pedindo, orando aqui esse salmo, mencionando esse salmo, que o Senhor, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Essa é uma bênção da qual precisamos muito. Que sejamos guardados pelo Senhor, guardados na nossa vida espiritual, guardados na nossa vida moral, guardados na nossa vida material, guardados na nossa vida intelectual, guardados na nossa saúde e tendo paz. São bênçãos das quais precisamos, o Senhor pode nos conceder. Orando sempre, orai sem cessar. Primeira epístola de Paulo, do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar. E aqui nós apresentamos algumas sugestões também de oração. Salmo número 55, verso 17, diz: de tarde e de manhã e ao meio-dia orarei, e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Ore algumas vezes ao dia. Quando você estiver dirigindo seu carro ou em algum transporte público, ore, ore. Você pode orar. Se você estiver a sós, pode orar usando a sua voz. Se você estiver num transporte público, pode orar só para si, orando a Deus, porém não expressando palavras ali audíveis. Mais um versículo que acrescentamos, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona, ou seja, às 3 horas da tarde, era a hora nona. Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, a nona. E ali foi realizado um milagre, os irmãos conhecem a história. E aqui uma menção. Eles tinham um horário de oração no templo. Isso é maravilhoso. Tenha você também uma rotina de oração no templo. Ensine
aos seus alunos, aos alunos que o Senhor Jesus confiou a você na escola dominical, na classe do discipulado. Você que é aluno, aluna, senhora, senhora, que são alunos da classe, jovens, quem sabe, que estão começando, dando os primeiros passos na vida cristã e depois de terem esse curso de discipulado, se integrarão a outras classes, seja classe de jovens, de adultos, classe dos irmãos, irmãs já mais experientes, mais velhos, classes de obreiros. Siga em frente, siga em frente. Vamos ter a nossa base e o Senhor Jesus fará uma obra na vida de cada um. Vitórias alcançadas através da oração. Nosso comentarista menciona vitórias nas tentações, Mateus capítulo 4, versículos 2 e 3. Ele comenta a tentação contra o Senhor Jesus Cristo. O inimigo se apresenta, Satanás, e tenta o Senhor Jesus. O versículo 2 diz: E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Nosso amado Salvador, Senhor Jesus, nosso Senhor, jejuou 40 dias e 40 noites. E como ele tinha um corpo humano, como já falamos em outras lições, como já dissemos, teve fome. Versículo 3: E, chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. O nosso assunto é a oração, não é a tentação, temos aula sobre a tentação mais adiante. Então, aqui nós não vamos desenvolver o tema da tentação, vamos só mencionar a oração. O Senhor orou e jejuou 40 dias e 40 noites. E aqui a palavra nos mostra a tentação sofrida por ele. Então, nas tentações, o nosso comentarista está dizendo aqui que são vitórias que alcançamos. E o Senhor Jesus resistiu àquela tentação e venceu a tentação. Não mandou pedras se transformarem em pães, não fez nada daquilo que o inimigo da nossa alma sugeriu a ele, de modo algum. Ele venceu a tentação. Onde mais vencemos as tentações? Nas enfermidades. Veja, Tiago, capítulo 5, versículos 13 a 18. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Versículo 14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Versículo 15. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E, se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós e, orando, pediu que não chovesse. E, por 3 anos e 6 meses, não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Queridos irmãos, é maravilhoso pensarmos na oração. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém entre vós contente? Cante louvores. Ensine, querido irmão, querida irmã, os nossos novos convertidos, nossos amados irmãos que estão começando, iniciando na fé cristã. Quando a pessoa for fazer uma visita, ao fazer uma visita, tem ali uma pessoa doente, a ênfase é na oração, não é no louvor. Agora, você vai fazer uma visita, vamos fazer uma visita, e ali a pessoa recebeu uma grande bênção. Vamos louvar. A ênfase é no louvor. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Então, nós devemos saber o momento certo para cada atitude na presença do Senhor. E aí a vitória nas enfermidades. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, ou seja, os obreiros da igreja, não é? Os ministros da igreja, os pastores. Aqui diz os presbíteros, não é? Os presbíteros, aqueles que são chamados para servir. Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele. Orem pelo enfermo, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. A unção
Aqui está a unção, a prática da unção com óleo, uma prática bíblica, uma prática ensinada pela palavra de Deus, e que nós fazemos com muita alegria, e que quando estamos enfermos recebemos com muita alegria, e somos curados, o Senhor cura. O Senhor cura através da sua própria operação direta. O Senhor cura através de médicos, o Senhor cura. O Senhor faz a sua obra. Às vezes há doenças que são, infelizmente, que estão fora do alcance da medicina, que é maravilhosa. Agradecemos a Deus, vivemos em um tempo maravilhoso, com medicina avançada, com médicos capacitados, com profissionais da saúde de várias áreas. Isso é uma grande bênção de Deus. Somos gratos a Deus por tudo isso. Oramos pelos profissionais da saúde, que são bênçãos na vida de todos nós. Porém, se alguma enfermidade dessas, alguma doença, fugirem das possibilidades dos médicos, é aí que entra a poderosa mão de Deus de uma maneira bastante notória. A mão de Deus alcança aquilo que nós humanos não podemos alcançar. A bênção de Deus traz aquilo que o homem não consegue realizar. O Senhor Deus ainda cura. O Senhor Deus ainda realiza milagres. Nós vimos aqui em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós cremos. Nós somos igreja pentecostal. Nós cremos nos dons do Espírito Santo. Nesse curso nosso de discipulado, nós temos 4 aulas dedicadas a conhecer o Espírito Santo. O Senhor cura. O Senhor dá dons. O Espírito Santo tem esses dons para nós. Agora, querido irmão, querida irmã, se você recebeu o dom de curar os enfermos, lembre-se, você tem o dom, porém o Senhor cura quando Ele quer. Ele cura quando Ele quer. Ele usa você com esse dom maravilhoso e cura quando quer. Glória a Deus. Ele é bom, Ele quer curar, Ele quer abençoar, Ele quer salvar. E às vezes Ele também tem o plano de levar alguém para o céu. Então, a nossa tarefa é orar sempre, crendo que Ele vai curar, que Ele vai abençoar, que Ele vai restaurar a saúde. Agora, se Ele quiser diferente, quiser levar alguém para o céu, seja feita a vontade dEle, glória a Ele para sempre, por tudo e em tudo. Nós amamos nosso Senhor e respeitamos a sua bendita vontade, como o Senhor Jesus nos ensinou na oração que acabamos de comentar. Amados, versículo 15, a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e, se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. O Senhor cura, o Senhor levanta os enfermos, levanta os caídos, alegra os tristes, fortalece os fracos. O Senhor faz com que o solitário viva em família. Glória ao Senhor. Toda honra e toda glória ao Senhor. Ele faz obras maravilhosas. E aqui diz, a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. Ele cura pessoalmente, Ele cura. Nós conhecemos isso. Nós conhecemos testemunhos. Conhecemos o poder de Deus na nossa própria vida. Conhecemos o poder de Deus na vida de nossos irmãos, através dos testemunhos que nossos irmãos gentilmente compartilham, seja na igreja, seja com cada um de nós. Glória a Deus, glória a Deus. 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Confessai e orai uns pelos outros. Irmãos, é tão bom. A nossa vida cristã não é uma vida de aparências. A nossa vida cristã é uma vida de verdade. Então, na família da fé, na comunidade da fé, nós pedimos oração. Nós pedimos aos nossos irmãos que orem por nós. Nós confessamos nossas culpas. Nós dizemos, irmão, errei aqui, eu falhei em tal coisa, eu deveria ter agido de outro modo, deveria ter feito outra coisa. Ore por mim, por favor.
A nossa vida é uma vida de verdade, de sinceridade, uma vida de bênçãos, é uma vida de paz. É uma vida em que fugimos do pecado, enfatizamos isso, não nos entregamos ao pecado. Não, 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 não. Mas falhamos. E quando falhamos, confessamos nossas culpas uns aos outros, oramos uns pelos outros. E aqui diz a palavra do Senhor: para que sareis? Tiago 5,16. Tiago 5,16. Todos nós falhamos, queridos. A Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecados, falha, falha. Peca, está mentindo. Às vezes um pensamento que não convém, às vezes uma palavra dita precipitadamente, e aí pedimos perdão, nos arrependemos, percebemos o nosso erro e pedimos perdão ao Senhor. Orai uns pelos outros, para que sareis. Ao orarmos uns pelos outros, nós saramos. Deus nos cura. Deus cura as feridas da alma. Deus cura as feridas do corpo. Deus é maravilhoso. Deus é precioso. Deus é bendito para todos sempre. Glorificado seja o Senhor. Ensine isso aos nossos alunos das classes de discipulado, queridos professores, professoras. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Procure ser uma pessoa justa, procure ser um justo. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, versículo 17. E, orando, pediu que não chovesse. E, por 3 anos e 6 meses, não choveu sobre a terra. A oração. Estamos estudando sobre o valor da oração. Versículo 18. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Tiago, capítulo 5, versículos 13 a 18. Veja esse versículo 17, maravilhoso. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Elias sentia o que você sente, sentia o que eu sinto. Elias, em sua vida, em determinado momento, sentiu medo. Elias foi ameaçado, mas Elias se manteve firme. Mantenha-se firme, querido professor, querida professora, e ensine os alunos que o Senhor Jesus confiou a você, ovelhas preciosas do Senhor Jesus, almas salvas que estão sob seus cuidados. Ensine que o Senhor atende às nossas orações. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós e orando, pediu que não chovesse. Orando, ele fez um pedido. E, por 3 anos e 6 meses, não choveu sobre a terra, até que Elias orou novamente, pedindo chuva. Que Deus maravilhoso, a que Deus maravilhoso você e eu servimos. Ele atende as suas e as minhas orações. Ele atende as nossas orações, não que em nós haja qualquer qualidade que nos traga algum mérito para que ele faça isso de modo algum. Chama-se graça, chama-se misericórdia. Isso se chama bondade de Deus. Isso se chama bênção de Deus. Isso se chama bondade de Deus, compaixão de Deus. Esse é o Deus maravilhoso. Esse é o Deus bom. Esse é o Deus que trabalha para aquele que nele espera. Quem tem que trabalhar para ele somos nós. Mas a Bíblia diz que ele trabalha para aquele que nele espera. É um Deus maravilhoso. É o único Deus. É o Deus criador do universo. É o Deus grande, é o Deus soberano, é o Deus que fez todas as coisas. É o Deus que criou, que governa, que sustenta, que mantém esse universo. Vou repetir. Ele é o Deus que criou o universo. Ele é o Deus que governa o universo. Ele é o Deus que sustenta, que mantém esse universo gigantesco. Habitamos uma parte pequenininha desse universo. Esse universo é gigantesco. E foi o nosso Pai quem o fez. Foi o nosso Pai
quem o criou foi o nosso Pai, o nosso Deus. Nas dificuldades, nós temos vitórias também nas dificuldades. Aqui é o caso do naufrágio, Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 34. O apóstolo Paulo diz: portanto, exorto-vos aqui com mais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nem um cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. Nós temos vitórias nas orações em meio às dificuldades. E encerrando essa breve aula sobre o valor da oração, nós vamos ver juntos um episódio que está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, os versículos 1 a 11. Herodes manda matar Tiago, Pedro é livre da prisão, e depois, nós não vamos ler, mas vem nesse texto a morte de Herodes. Nós vamos ler Atos, capítulo 12, versículos 1 a 11. Versículo 1. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou à espada Tiago, irmão de João. Versículo 3. E, vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. Versículo 4. E, havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, 16 soldados que se revezavam ali a cada 6 horas, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E, quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Versículo 7. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. E, tocando a Pedro no lado, despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias, as correntes, não é? Cadeias, correntes. Versículo 8, disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E, saindo, o seguia, Pedro, seguindo o anjo. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Versículo 10. E, quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E, tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Versículo 11. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos 1 a 11. Livramento, um livramento maravilhoso. O Senhor tem os seus planos, permitiu que Herodes matasse Tiago, irmão de João. Os discípulos todos foram martirizados, menos João. Todos foram martirizados. Os apóstolos todos, os apóstolos, as testemunhas oculares do Senhor Jesus. Todos menos João. É claro, menos Judas também, você se lembra? E aqui Pedro é livrado de um modo maravilhoso da prisão. O Senhor tem como livrar o seu povo. O Senhor tem como guardar o seu povo. Existe a hora de irmos para o céu, mas existe a hora, as horas, as muitas ocasiões em que o Senhor nos guarda pela bondade dele. Então, queridos, estudamos aqui a lição, conhecendo o valor da oração, o que significa orar, vimos como orar, onde orar, quando orar, e vimos vitórias alcançadas
através da oração. Há muito que se falar a respeito de oração. A oração é uma bênção para a nossa vida. Oração é uma bênção para as nossas famílias. Oração é uma bênção para a Igreja de Deus. Seja alguém que valorize a oração, seja um professor da escola dominical que valoriza a oração e que ensina os seus alunos a orar e que ensina aos seus alunos que quem ora ao Senhor não fala sozinho. Glória a Deus. Quem fala, quem ora ao Senhor, não está falando sozinho, ele responde. Ele responde de várias maneiras, muitas vezes de maneiras diferentes daquelas que esperamos. Muitas vezes, as respostas do Senhor são diferentes daquilo que esperamos. Às vezes, o Senhor diz sim, nos abençoa. Às vezes, ele diz não e não dá aquilo que pedimos, porque aquilo seria prejudicial a nós de alguma maneira ou em algum momento da nossa vida. E às vezes o Senhor nos diz: aguarde, espere, estou trabalhando por você, espere. E enche o nosso coração, a nossa alma de paz. Nós servimos ao Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas. Ele é grandioso, ele não recebeu nada de ninguém, ele é o princípio e o fim, ele é o alfa e o ômega, a brilhante estrela da manhã, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele é maravilhoso, ele é o Todo-Poderoso, ele é o Senhor que não deve nada a ninguém. Ele é o Senhor que é dono desse universo. Salmo número 24 nos mostra que o Senhor é o dono da terra, céu. Ele é o dono de todas as coisas. Nós estamos tratando com o Deus eterno. Nós não estamos tratando a um Deus fabricado por mãos humanas. Nós não estamos nos dedicando a uma ficção. Não. Você ora e ele responde. Você fala com o Senhor e ele te responde. Você ora, apresenta a sua oração e aguarda. E a resposta vem. E que Deus dê a você e a mim a sensibilidade, a capacidade, a inteligência para percebermos as respostas do Senhor, porque ele responde. Quem fala com Deus, quem ora a Deus, não fala sozinho. Agora sei, palavras do apóstolo Pedro, agora sei, verdadeiramente, que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes. É o versículo 11. E de tudo que o povo dos judeus esperava. Quantas vezes alguém espera ver a sua queda, infelizmente. Quantas vezes alguém espera ver algo triste na vida de outra pessoa. Mas Deus é maravilhoso. Ele cuida, ele livra, ele abençoa. Ore, tenha uma vida de oração, mantenha uma vida de oração. Orai sem cessar. Nós lemos aqui, orai sem cessar, nós lemos na lição. Aqui, quando falamos de quando orar, orai sem cessar, primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Vamos continuar orando. Orando por todos. Orando pelos nossos irmãos na fé, pelos nossos pastores, pelos nossos alunos, pelos professores, pela nossa família, pelos nossos vizinhos, pela cidade onde moramos, pelo estado onde moramos, pelo país onde moramos, por aqueles que têm responsabilidades na nossa nação, por aqueles que produzem riquezas na nossa nação, por aqueles que governam a nossa nação. Vamos orar por todos. Vamos orar. Deus é bom, Deus é maravilhoso e tem um plano, uma obra na vida de cada um. Senhor Jesus Cristo, continue abençoando a sua vida, a sua família. Estaremos juntos, se Deus quiser. Permitindo o Senhor, estaremos juntos nas próximas lições. Um abraço, a paz do Senhor Jesus. E lembre-se, professor, professora da escola dominical, você tem muito valor diante de Deus. A sua tarefa é muito importante, discipulando os alunos. O senhor, a senhora, você, somos todos importantes para Deus, desempenhando uma obra. Faça o melhor que você puder. Você está assistindo essa aula, com certeza, para se aprimorar. Espero que essa aula tenha acrescentado algo bom, positivo, edificante à sua vida
que você poderá transmitir aos seus alunos. Utilizamos como base a revista número 1 da CPAD. Essa aqui é a nossa lição número 5, Conhecendo o Valor da Oração. Um abraço, a paz do Senhor, que o Senhor continue abençoando você e a sua casa.